combinar que quando o papo é bom, é gostoso, a gente pede bis, né não? Por isso, a gente curte a segunda parte da entrevista com a Helena Berto do Nubank. Tá muito legal. O meu primeiro emprego foi carregando uma mala de ferramentas que pesava em torno de 6 quilos, usando capacete, óculos de proteção, bota, luva, porque eu trabalhava com uma coisinha chamada medição de energia reativa em sistemas de baixa tensão. Porque eu fiz escola técnica e foi a primeira possibilidade que eu tive de me formar, né, de ter uma profissão. E isso era muito importante para minha família, porque eu fui a primeira pessoa que concluí ensino médio. E aí eu decidi fazer comunicação, mesmo sendo técnica em eletrotécnica. No início um pouquinho de desespero, né, da minha mãe, porque poxa, você tem uma profissão, você está trabalhando, vai fazer comunicação, minha filha. Mas quando eu tinha em torno de uns 10 anos de idade, mais ou menos, passava um programa na televisão chamado Intervalo. E o Intervalo era um programa que passava grandes campanhas publicitárias. E eu olhava para aquilo com tanta admiração que eu dizia, eu quero fazer isso aí quando crescer. Eu não sabia o que era, né? Mas para mim era contar histórias. E eu conto isso porque quando eu penso na minha carreira, eu sou publicitária, sempre trabalhei com comunicação e marcas, tanto na área de PR quanto na área de estratégia de marca, e acabo vindo para trabalhar em D&I, não porque eu seja uma pessoa de RH, porque eu nem me considero uma pessoa especialista de D&I. Eu me considero uma pessoa atenta a pessoas. Eu me considero uma pessoa atenta a essas dinâmicas desse tecido social e entender que o valor disso para a minha estratégia, né? E aí pensando realmente como estrategista de marca. Um dos pontos que a gente precisa resolver com relação às marcas, e é uma coisa que eu sempre falo, eu sempre uso essa frase, quem está na sala quando a gente está desenhando o futuro? Quem está na sala na hora que a gente está desenhando as estratégias? Porque se não tiver todo mundo, as nossas perspectivas elas vão ser muito limitadas, porque eu não tenho perspectivas de outras pessoas. É muita presunção nossa achar que aqui no Sudeste a gente dá conta de um país com mais de 200 milhões de pessoas. Nós somos múltiplos, nós somos plurais, as pessoas pensam coisas diferentes. Mulheres vivenciam inclusive a sua mulheridade de formas muito diferentes. Então como é que eu entendo que as pessoas mais do que nunca, elas querem proximidade nas relações e que isso seja cada vez mais autêntico. Como eu venho de grandes marcas, né, e a gente pensa um pouco na história da publicidade, era o mundo do seja, use, beba, faça. Não cabe mais. Não cabe mais dar ordem. Cabe, no máximo, convidar para uma conversa e apresentar aquilo que eu quero te contar que talvez se conecte com você. Por isso que eu vejo, né, muita marca falando de ser consumer-centric, a gente tem que ser consumer-centric. Eu normalmente trago a perspectiva do people-centric, sabe? Do centrado em pessoas. Porque as pessoas podem ou não ser consumidoras. As pessoas podem ou não ter alguma relação com a minha marca. Elas podem entrar na minha categoria, elas podem ir embora da minha categoria. Mas de alguma forma, elas estão ali orbitando. Se liga, pega a visão do coração, a vida não pode parar. Porque às vezes as pessoas me perguntam, quem é a sua principal referência profissional? É minha mãe. E tem um momento na minha carreira que pra mim é bem divisor de águas, sabe? E que eu sempre carrego com... Essa é a parte que me pega, assim. Essa é a parte que me pega. Eita, Lelê, vamos lá. Tem um episódio da minha carreira com a minha mãe que é muito importante. Eu trabalhava numa empresa e eu tive um problema que foi uma questão racial. Foi um episódio de racismo muito violento que eu passei, que eu vivenciei. E era mais ou menos na hora do almoço. Eu fui para minha mesa, eu peguei a minha bolsa e saí. Eu desci, no centro da cidade, no centro do Rio de Janeiro. E eu parei na rua, e sabe quando a lágrima desce seca? Assim, lágrima descendo seca é aquela que só desce. Eu peguei o meu telefone e eu liguei pra minha mãe. E eu falei pra ela, mãe, olha, aconteceu isso, isso, isso. Ela virou pra mim e falou assim, ela vem embora pra casa agora. Eu não obedeci. Eu voltei pro trabalho, terminei a tarde e fui pra casa. E quando eu cheguei em casa, eu contei pra ela tudo o que aconteceu, eu chorei, ela acolheu, ela abraçou, ela entendeu. E quando eu terminei, ela virou pra mim, com o dedo em riste. Ela apontou pra mim e ela falou, eu lavei muito banheiro. Eu aguentei muita humilhação.
E eu abaixei muito a cabeça para que você pudesse estudar. Justamente para que você não passasse por todas essas humilhações. Você não tem o direito de se submeter a isso. Naquele dia, eu entendi que eu nunca mais iria diminuir para caber em lugar nenhum, na expectativa de ninguém, porque a gente não pode desacreditar em quem a gente é ou se submeter a situações de violência, naquele caso foi uma violência de gênero e de raça, porque o sistema está errado. A síntese disso para mim é pensar que a gente está em constante mudança, em constante evolução. Que o futuro que eu quero para mim e para minha filha eu estou construindo hoje. O futuro é agora, porque é tudo que eu tenho. Só que para eu fazer apontamentos para o futuro eu preciso conhecer o passado, para ressignificá-lo, para fazer diferente. Eu preciso ter compromisso coletivo numa agenda de mulheres, numa agenda racial. Eu preciso ter compromisso coletivo de humanidade, porque se não tiver planeta, todas essas discussões que a gente está fazendo aqui, elas são inócuas. Então eu preciso pensar que se eu sou fruto de coletividade, coletividade deveria ser o que me faz seguir daqui por diante. E honrar as pessoas que vieram antes de mim. E reconhecer o trabalho de quem veio antes de mim. Para a partir de agora, eu poder construir futuros possíveis para mim, para minha família e para outras pessoas. Believe I cried if I only could. I feel